Fala aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um Na Mesa. Estávamos aqui um pouco antes comentando sobre os elementos litúrgicos aprendidos pelo Kuipers. Kuipers, Amém. qual é a concha da mão perfeita para a bênção final apostólica? Eu posso estar fazendo errado, né? Mas eu acho que assim é impossível, ou com os dedos abertos. Não, você não deveria fazer assim com os dedos abertos. Não deve. É, assim, reta. Isso é um crime religioso. Principalmente fecha, aí faz uma conchinha e vira para dentro um pouco, assim, não precisa ser tanto também. Quanto de ângulo? Talvez uns, não sei, 15 graus? 20? Enfim, só pra você entender o que a gente está falando, o Kuipers ele fez faculdade luterana e na luterana a liturgia de culto ela é bastante valorizada e esses elementos e significados, símbolos, enfim. E aí a gente estava brincando, ele comentando ali um pouco dos aprendizados dele, que é muito interessante. Inclusive, agora você acabou de receber uma lição sobre a bênção apostólica, como é a correta inclinação angular da sua mão. É, por exemplo, você está aí no meu meio, né? Como se eu tivesse, tipo, saindo assim, dois riscos aqui, tipo, indo em você, assim, sabe? Ah, entendi. Por exemplo. Mas é óbvio, tipo um direcionamento simbólica. do Kamehameha. Para que Mais ou menos. o poder vá para a direção certa. E aí também desespiritualizando para não ficar feio assim, tipo, vai ficar um pouco mais bonitinho assim. Um polvo abençoando. É, exatamente. Maravilha. Gente, a gente vai conversar hoje sobre um tópico bem pertinente. Fato é que a igreja evangélica brasileira está crescendo e com isso, enfim, existem vários pontos positivos e negativos. A gente pode até mencionar alguns pontos positivos óbvios, enfim. Mas a gente vai usar dessa ocasião para nos alertarmos em relação a alguns desafios que envolvem o crescimento da igreja, tá bom? Mas, antes de entrarmos no assunto em si, vamos rodar a vinheta Na Mesa, porque está começando mais um Na Mesa. Maravilha! Gente, quero apresentar para vocês o gráfico do crescimento da Igreja Evangélica Brasileira, para que você possa perceber quanto é avassalador o avanço da Igreja Evangélica no Brasil. Produção, joga aqui na tela. Olha só, galera. 1940, que é a série histórica aqui registrada, né? O azul são os católicos, o laranja são os evangélicos, né? As duas tradições religiosas predominantes no Brasil. Em 1940, era 2,7% da população brasileira apenas evangélica, enquanto a população católica, 95%. Vamos saltar alguns anos à frente. Década de 60, 4% evangélica, católicos, 93%. Década de 90, que começa ali uma série de uma curva de crescimento da igreja evangélica muito relevante e significativa. 90 era 9% evangélica, 83,3% católica. Agora já em 2010, 22,2% evangélico, 64,6% católico. 2020, agora um dado já mais próximo nosso, 31,8% evangélico e 49,9% católico. Projeção para 2030, que vai ser o momento de tangenciamento e de ultrapassamento, sabe que existe esse termo? Olha, de ultrapassagem? De ultrapassagem, boa. De ultrapassagem, de superação dos evangélicos em relação aos católicos. A projeção que em 2030 exista 39,8%, ultrapassando os 38,6% de católicos. Uhum. Estava até pesquisando aqui, por isso estava mexendo aqui um pouquinho, porque, por exemplo, ali em 1940, né, quando começa a ter dados do IBGE, fazia poucos anos que a igreja evangélica também tinha se tornado, poucos anos, não tipo 5, né? Mas algumas décadas que a igreja evangélica tinha se tornado uma realidade no Brasil, né? Porque até 1889, por exemplo, só existia a religião católica como oficial e permitida, tanto que já existiam evangélicos no Brasil, em colônias, mas esses evangélicos não poderiam construir templos, principalmente templos com torre, né? Tanto que se tu pegar
igrejas presbiterianas e luteranas antigas, bem antigas, a maioria delas tem como data de fundação o ano em que virou a chave da liberdade religiosa, porque já existiam, mas não podia ter a igreja oficialmente. Existiam, né? Como comunidades. Como comunidades, exatamente. Mas o movimento protestante, né, ele começou a evangelizar e chegar no Brasil lá pelo século XVIII, né, 1800. Então, por incrível que pareça, né, primeiro veio movimentos reformados, enfim, o presbiterianismo, igrejas mais de linha reformada europeia. E aí, então, no século XIX, o movimento pentecostal começa a evangelizar o Brasil, e aí o crescimento, em grande medida, isso é importante falar, também se dá pelo pentecostalismo brasileiro, que se tornou um fenômeno, principalmente a partir ali da década de 90, e isso vai coincidir com diversos movimentos que surgiram no Brasil, desde o movimento das comunidades, vamos chamar dessa forma, desse evangelicalismo mais, eu diria, puro, até o movimento um surgimento do movimento neopentecostal com Universal do Reino de Deus, Mundial, Internacional da Graça e por aí vai, que também surgem nesse momento aí de crescimento expressivo da igreja brasileira. A entrada na televisão, né, década de 90, desse movimento mais puro evangélico, vamos chamar dessa forma, né? Tinha os programas do Caio Fábio Júnior, mais à frente, enfim, Silas Malafaia, nessa vertente mais pentecostal. Aí vem Edir Macedo, com esse movimento mais neopentecostal. Mais próximo a nós, Valdomiro Santiago e por aí vai, que também ocupa esse espaço na televisão e na mídia brasileira. E hoje, sem sombra de dúvida, a igreja evangélica brasileira, ela é um fenômeno não reconhecido, diga-se de passagem, mas ela é um fenômeno cultural, midiático, digital, enfim, em larga escala. Quando você olha, por exemplo, para a cultura, você vê artistas gospel que superam em números, em grande escala, aquilo que para o mainstream brasileiro é considerado artistas de sucesso, né? Cantores, enfim, como Gabriela Rocha, Fernandinho, do meio mais pentecostal, Midian Lima, enfim, superam em números e muito, enfim, alguns artistas que são tidos como grandes artistas brasileiros, né? E aí, olhando para as redes sociais, de igual forma, o crescimento de influencers cristãos, e aqui eu não estou entrando nos méritos de discordância e concordância, apoio ou não apoio, enfim, mas é reconhecidamente, reconhecido, enfim, o quanto a influência digital de ícones cristãos cresceu avassaladoramente, né? Como, por exemplo, o deputado federal Nicolas Ferreira, um vídeo dele, enfim, que foi veiculado ali no final do ano, atingiu 360 milhões de visualizações no Instagram, que é algo sem precedente. Você pega uma pessoa que é um ícone também, enfim, do evangelicalismo brasileiro, como o próprio David Leonardo, enfim, não sei quantos milhões, enfim, de seguidores ele tem nas redes sociais e quantos milhões de pessoas consomem conteúdo deles diariamente, enfim. Então, o evangelicalismo brasileiro é uma realidade, em especial a Rede Globo não quer reconhecer essa realidade. Ela olha para o evangelicalismo de forma bem caricata e bem, eu diria, debochada, mas é uma realidade crescente que, crescendo o número de evangélicos, também cresce, e aqui não falo num tom pejorativo, mas também cresce esse mercado evangélico que consome cultura, que consome televisão, que consome esporte, que consome entretenimento e que tem a tendência, e que isso já está ocorrendo, em haver uma mudança também de cenário de séries televisivas. Por exemplo, eu estava assistindo Sintonia, né?
tem desde o começo lá essa coisa do evangélico na favela, e a menina que se converte, e a igreja, e os dilemas da igreja. Então, a temática da igreja evangélica está em toda a série, desde a primeira temporada até agora a última temporada. Inclusive, o protagonista da série, que é o JP, que na série é o... Como é o nome dele? Doni, o MC Doni, enfim. Ele se converteu recentemente, enfim, não faz tanto tempo, professou sua fé publicamente, isso foi, enfim, visto e percebido por muita gente. Então, estou falando tudo isso para dizer, os evangélicos estão crescendo muito, demais. E isso é bom, obviamente, para quem é evangélico, né? Mas para nós que professamos a fé evangélica, cremos em Jesus, cremos na igreja, cremos na Santa Igreja, cremos na comunhão dos santos. Para nós que professamos o credo apostólico, isso é maravilhoso, porque, por exemplo, quando a gente olhava para cinema, né, eu lembro quando eu era menor, cara, filmes que tinham algum tipo de conotação, ou pelo menos um conteúdo, vamos chamar dessa forma, mais identificado com o público cristão, era raríssimo. E hoje, tivemos filmes como, por exemplo, como foi aquele lá do tráfico sexual infantil? Eu esqueci o nome, Eu também esqueci. Som da Liberdade. Som da Liberdade, enfim, que foi, inclusive, editado e tudo mais, enfim, por uma editora católica, que não é evangélica, mas é cristã, e que atingiu números nos cinemas estratosféricos, né? Outro filme recente, A Forja, também atingiu bilheterias, enfim, relevantes para principalmente o custo, o gasto, enfim, que envolveu o filme. Enfim, então, o crescimento evangélico, o crescimento cristão é uma realidade. Sendo uma realidade, existe também, eu diria, um desconforto católico, em grande medida, inclusive, o estabelecimento do Papa Latino veio por causa dessa evasão para o evangelicalismo dos católicos, mas a tônica não é falarmos sobre esse impasse entre católicos e evangélicos, até porque eu acho que existe hoje um convívio, um respeito mútuo legal, enfim, tranquilo, para ambos exercerem a sua confessionalidade de uma forma legal, mas é falarmos sobre o dilema do crescimento da igreja evangélica brasileira. Kuipers, o crescimento da igreja evangélica brasileira te preocupa? Me preocupa positivamente e negativamente. Eu acho que sim, nos dois sentidos. Positivamente, eu acho que me ocupa uma alegria em ver o avanço da igreja em diversas frentes e áreas, desde o mais pobre ao mais rico. Eu acho que isso é muito legal. Eu não lembro de quando eu era criança, adolescente, de ver, por exemplo, figuras do meio cultural, né? Artistas, atores, músicos, se convertendo e se entregando e professando uma fé genuína, ainda que com suas marcas de um novo convertido, que é normal de qualquer pessoa também, inclusive deles. Mas hoje, assim, é quase que todo mês você vê uma notícia. Tal pessoa se batizou, né? Tal casal se batizou, tal figura pública se batizou. E aí, antigamente, né, pelo menos alguns anos atrás, quando eu olhava para essas notícias, eu sempre olhava para essas notícias e pensava assim, será que aconteceu isso mesmo? Que coisa estranha, né? E hoje eu olho e eu vou atrás e pesquiso, e vou ver o perfil das pessoas e tal, e eu vejo assim, cara, é verdadeiro mesmo, assim, se converteram mesmo, sabe? Você vê, por exemplo, esse episódio aí do JP, o pastor Bruno Colonetti da Onda São Paulo, ele tem um vínculo, enfim, com ele, né? E a gente estava ainda conversando antes de ontem, enfim, sobre isso. O quanto a conversão dele primeiro foi genuína, por todas as consequências da conversão dele, que envolve multas milionárias, enfim, que ele tem que pagar para a produtora, enfim, que produzia ele, como também, e aí o Bruno falou, e isso me alegrou muito meu coração, inclusive, glória a Deus, JP,
a seriedade dele viver igreja local. Tipo assim, ele não está numa igreja superstar, ele está em uma igreja, vamos chamar dessa forma, comum, servindo a Jesus, amando Jesus, frequentando os cultos, servindo aos irmãos. Essa prática básica da fé, ela alegra muito, porque ela denuncia uma conversão genuína. Porque uma das preocupações que eu tenho com essa conversão em massa também de artistas, que talvez também já entre uma das preocupações que a gente pode apontar, é digamos assim, essa conveniência da conversão. Digamos assim, é conveniente hoje se converter ao cristianismo e acaba que não se abraça as consequências, a agenda de viver o cristianismo. Porque, por exemplo, biblicamente, com todo respeito, eu digo isso a qualquer artista, não se tem como viver cristianismo sem comunidade de fé, sem submissão, sem serviço ministerial, sem adoração comunitária. E quando se vê pessoas como, por exemplo, ele ou o próprio Rodolfo Abrantes, que também acho que foi um ícone, né, de transição de momentos da igreja, que passou a viver uma fé muito genuína, prática, enfim, denuncia de fato um avivamento, né, de salvação que Deus está produzindo e gerando no Brasil. Justamente, quando eu digo que eu entro num perfil e vejo, se converteu mesmo, é justamente a partir dos frutos que você percebe já claramente sendo gerados, assim, porque é óbvio, né, nessa conversão em massa que a gente vê no Brasil, seja dos mais famosos aos menos famosos, seja dos mais ricos aos mais pobres, vai ter muita gente que vai estar se convertendo, ou vai estar dizendo que se converteu, ou vai estar começando a ser membro de uma igreja por mera conveniência. E que daí, se a gente for radicalizar, né? E se fosse num país perseguido, que se você se convertesse, tivesse a chance de você ser morto? Aí sim, provavelmente muitos desses não se converteriam, né? Ou não decidiriam se tornar membros de uma igreja, porque daí não estaria dentro da conveniência social que hoje, querendo ou não, por conta da promoção da igreja, do crescimento da igreja, do networking que isso promove para muitas pessoas, é vantajoso fazer parte de uma comunidade de fé ou algo do tipo em vários sentidos. Então, com certeza existe joio sendo acrescentado também em meio a toda essa porcentagem. Mas quando eu vejo assim, pessoas que viviam uma depravação completa, pregavam uma depravação completa, uma imoralidade completa, agora vivendo uma conversão que é testemunhada nas suas falas, no que é promovido, nas suas atitudes, nas suas roupas, enfim, sabe? Em tudo, você percebe assim, cara, humanamente genuíno, falando, né? tinha muito mais vantagem financeira, isso, aquilo, continuar, sabe? Então, dá pra ver que é genuíno. Então, me alegra muito de verdade ver crescimento. Me alegra muito ver tantas novas igrejas, plantações de igreja, promoção de igreja. Enfim, eu acho que isso é muito positivo. Por exemplo, é um assunto talvez polêmico ou não, porque tem gente que criticou, tem gente que gostou, mas eu fiquei feliz vendo que houve uma virada de ano num estádio que foi promovido pela televisão, por exemplo. Achei isso maravilhoso. Isso é maravilhoso, sabe? é maravilhoso. E tem que ser celebrado. E eu acho que vai cair no ponto 1 do que eu quero conversar a partir dos desafios do crescimento. O que eu percebo? Quando nós somos poucos, nós nos unimos contra um inimigo em comum. Quando nós somos muitos, aparentemente a gente consegue derrubar aquele inimigo em comum sozinho. Então a gente não precisa estar mais junto. E eu acho que um dos grandes dilemas do crescimento da igreja evangélica brasileira, e que pode ser o fator do decrescimento dela no futuro, é a falta de respeito, de unidade, eu diria, paciência com os nossos irmãos. E quando eu digo isso, muita gente confunde com denunciar pecados, crimes e assim por diante. É diferente, eu não estou falando sobre isso. Mas eu estou falando sobre o fato de que na igreja evangélica brasileira existe uma multiplicidade de tradições e práticas que
são diferentes uma da outra e que não deveria nos tornar inimigos ao ponto de essa porcentagem ter que ser dividida porque somos diferentes. Porque definitivamente não somos diferentes naquilo que tange pelo menos o essencial. E eu percebo que nesse crescimento da Igreja Evangélica Brasileira vão surgindo uma espécie de delegados do evangelicalismo brasileiro que tentam, de alguma maneira, fragmentar a Igreja Evangélica Brasileira em muitos fragmentos, e obviamente o fragmento que está certo é o fragmento deles, meio que agindo preconceituosamente e antecipadamente contra nós mesmos, sabe? E aí acaba que fica uma coisa meio de fogo amigo. Acho que pela multidão de evangélicos hoje que existe no Brasil, a facilidade de haver fogo amigo é muito grande. Porque parece que a gente confunde muito facilmente quem é o nosso verdadeiro inimigo, e quem é o nosso verdadeiro inimigo são principados e potestades, vamos deixar isso claro, né? Que vão achar que é outra religião, não é? E acabamos atacando uns aos outros. Isso, obviamente, é um efeito colateral do crescimento. Você consegue perceber isso? Sim, não, com certeza. Porque uma coisa que pode parecer ser muito santa, ser muito zelosa, ser muito cuidadosa, na verdade está revestida de maldade, sectarismo, divisão, partidarismo, em vários sentidos. Porque, por exemplo, uma coisa óbvia, é óbvio que a gente vai combater falsos ensinos, é óbvio que a gente vai combater heresias ou coisas que possam levar as pessoas a uma falsa salvação, uma falsa fé. E eu acho que até a princípio, perdão de interromper, mas eu acho que isso é importantíssimo. A princípio, inclusive, esse combate, eu acho que ele precisa ser um combate propositivo e não reativo. Como assim? Algumas pessoas estão querendo combater o engano, combatendo o engano ao invés de falar a verdade. Exato. De promover a verdade, de colocar a verdade, a sã doutrina, a sobriedade cristã, enfim, num patamar de visibilidade ao ponto de as outras pessoas consumirem aquilo de alguma forma, serem tocadas, transformadas, amoldadas de acordo com a palavra. E aí fica uma coisa meio birrenta, assim, sabe, que não leva para lugar nenhum, porque não propõe uma mudança, apenas quer desfazer um possível engano. Sim. Não, e assim, eu vou dar só um exemplo. Vamos dizer que dentro da igreja exista uma parcela de teólogos que defendem o aborto e uma parcela que não defende. E aí olha como é triste isso. Por quê? Porque dentro da igreja vai ter gente brigando ali para tentar definir qual seria a postura da igreja frente àquele assunto. Só que, tipo assim, gente, a gente está numa bolha nossa debatendo isso, e enquanto a sociedade está avançando e está vivendo e está promovendo as coisas. Isso é o caso do aborto, que é uma coisa bem escandalosa, né? Mas agora, a gente não está nem debatendo aborto, a gente está debatendo se é a parede preta ou a branca, se é a liturgia com ordem de culto reformada ou com uma liturgia mais contemporânea, se é com telão ou é uma cruz pendurada. A gente está debatendo coisas muito mais superficiais do que uma coisa que seria mais séria, como, por exemplo, o aborto, mas debatendo coisas muito superficiais e gastando energia, força. Uma das coisas que teólogos fazem é construir argumentos. Se tu pega historicamente, os teólogos enviavam cartas uns aos outros debatendo, e eles ficavam lá dias e horas escrevendo, refletindo, argumentando, para responder. Isso deu origem a vários livros, várias obras. E aí hoje a gente faz isso, a gente olha um para o outro e fica debatendo. Cara, eu vou catar, fazer exegese, pegar texto, pegar argumento, pegar isso, pegar aquilo, para quê? Para dizer para ele que ele não deveria estar fazendo a liturgia do culto desse tipo, mas tendo que colocar esses outros elementos. E aí eu gastei todos os meus esforços, minha vida para promover isso, e aí fora da igreja está sendo promovido todas as outras coisas, enquanto que a gente poderia olhar uns para os outros e pensar assim, cara, a gente é uma parcela forte. Se a gente for olhar não uns contra os outros, mas juntos, olhando para a sociedade como um todo, nós somos uma grande parcela. Em vez da gente estar debatendo coisas irrelevantes, superficiais, a gente poderia se unir para debater coisas muito positivas, inclusive para a própria sociedade como um todo, que se a gente não estiver junto,
não vai para frente, não vai conversar. E com isso eu não estou falando sobre nós governarmos o Brasil por meio de uma imposição cristã, mas sobre a gente promover, sim, coisas muito boas que a nossa fé promove e que gera boas consequências sociais, mas que por a gente não estar junto, estar dividido, isso não é vivido, né? Promover justiça, promover caridade, promover... por exemplo, não existe, eu diria, uma energia gasta de pessoas lutando e falando a respeito da corrupção. Lembro do Dallagnol, que é inclusive um evangélico, que fez um movimento lá, não lembro, contra a corrupção, alguma coisa do tipo, enfim, mas muito pontual, isolado, sabe? E aí eu percebo que ganha coro a pessoas que criticam a virada de ano que foi cobrado bilhete lá no Allianz Parque. Gente, eu acho tão simples entender isso. Eu não sei se eu sou muito simplista, enfim, mas eu acho tão simples entender isso. Tipo assim, não gosta, não vá. Não concorda, não precisa ir. Ninguém está te obrigando a ir. Eu acho que tem que fazer o culto na igreja. Faz o culto na igreja, caramba. E não enche o saco de quem quer ir, entendeu? Mas não é um culto, porque culto tem que dar acesso a todo mundo. Mas não é, quem disse que é um culto? É um show, é um evento. E é um evento como, sei lá, teria um evento com a Ivete Sangalo, com a Cláudia Leite ou algo do tipo. E pelo menos é um evento que está se promovendo a glória de Deus, está apontando para Jesus, está evangelizando, enfim. Então, eu acho tão pequeno, tão... Sabe, parece que, tipo assim, não sei, parece que a gente não está preparado para lidar com o poder que a igreja tem. Sim. E por um lado isso gera dilemas, né? A igreja se tornando cada vez mais relevante e forte, mas estando cada vez mais dividida, ou não necessariamente, né? Não necessariamente ela está tão dividida, mas às vezes ela está, e às vezes o que a gente mais vê, principalmente na internet, é sectarismo, é partidarismo, e é críticas assim, que nem, vamos pegar esse exemplo da virada, né? Tu vê ali, é música, é isso, é aquilo, é um evento, não é um culto. Obviamente não é um culto, nunca foi divulgado como um culto, é um evento, né? E aqui eu também não estou defendendo eles, não estou fazendo Começa isso, né? até mas porque é um evento. Extrapola a própria tradição do culto, né? Tradicionalmente o culto é domingo, na igreja, isso faz parte da tradição cristã protestante. Então quando você faz uma virada, mas é comum as igrejas fazerem virada. Ok, é comum, mas tipo... Não faz parte da liturgia, não faz parte da rotina, da agenda, do calendário litúrgico da igreja. Sim, enfim, isso é muito triste, porque aí o que eu olho? Aquilo que poderia ser um instrumento de bênção para muitas pessoas, não só a virada, né, qualquer outra coisa, mas coisas que, promovendo a força da igreja, seriam um instrumento de bênção, inclusive de propagação do evangelho a muitas pessoas, se torna um instrumento de duas coisas, ou de caricatura por quem é de fora, porque daí eles vão olhar e vão ver assim... Cara, se os próprios crentes estão olhando uns para os outros e só brigando, fazendo chacota, ridicularizando ou questionando, quem sou eu que não sou crente para querer me envolver com esses loucos? Então, esse é um ponto negativo. E o outro ponto muito negativo para mim, que daí contraria a própria instrução de Jesus e mandamento a nós, né? De que nós deveríamos amar uns aos outros e que seríamos conhecidos diante do mundo pelo amor que temos uns pelos outros na vida da igreja, no corpo de Cristo, né? Então, o corpo de Cristo dividido não é um corpo de Cristo que promove a Cristo, né? Na verdade, é um corpo de Cristo que... Quer ver, por um acaso, né? Eu vi o testemunho daquela cantora Luísa Posse, não sei se você viu, que ela converteu e batizou recentemente, enfim. E ela se converteu ouvindo as mensagens do David Leonardo. E ela comentou no testemunho dela que ela estava numa viagem, colocou a mensagem dele e ouviu a mensagem, e ela foi tomada ali por uma consciência da presença de Deus, e se arrependeu e entregou a vida a Jesus, enfim, enquanto dirigia. E aí eu fui ler os comentários, eu falei, cara, que boas-vindas a essa irmã, sabe? Tipo assim, beleza, você não precisa apoiar, concordar, consumir, enfim, pregador X ou Y, mas a pessoa, ela está declarando que se rendeu a Jesus, que confessa Jesus como Senhor e Salvador. No mínimo, a postura de um cristão deveria ser de encorajamento à fé dela, do tipo, glória a Deus, minha irmã. E se você quer ser, tipo assim, vamos lá, bem super-herói,
talvez se oferecer, tipo, minha irmã, na tua cidade tem uma igreja maravilhosa que se chama assim, procura ela no bairro, eles vão te ajudar, vão te discipular a partir de agora. Mas sabe, é uma coisa tipo assim, eu fico pensando, um novo convertido olhando os comentários e falando, caramba, gente, o que é isso? Eu entrei num campo de guerra, aonde que eu entrei, sabe? Os comentários geralmente desse tipo de publicação, né? Seja de qualquer vertente, tá? Me converti ouvindo a pregação de qualquer pessoa, né? Não precisa ser só o David, qualquer outra pessoa. Geralmente, né? Aparece um exército de cuidado com os lobos da fé. Você se converteu, mas mas cuidado com o que estão te instruindo, porque já vai te levar para um caminho errado. Tipo, ela acabou de entrar. Tipo, realmente, em vez de celebrar, em vez de se alegrar, em vez de se aproximar, de incentivar, né? Ou enfim, então comentar assim, que legal que você se converteu ouvindo uma pregação no YouTube. Eu recomendo muito que tu procure uma igreja local. Sei lá, qualquer coisa assim, né? Ou, nossa, que bacana, que legal. Um livro que me ajudou muito no começo da minha conversão é esse, leia. Sei lá, Pecadores na Mão de um Deus Irado. Leia o Sermão, do Jonathan Edwards. Sim. Sabe, tipo, sei lá, seja propositivo. E eu acho que um dos desafios do crescimento da igreja é esse, sabe? É muito fogo amigo. E eu acho que, obviamente, ninguém tem que estar acima da crítica, mas eu acho que essa crítica, por vezes, ela tem muito dor de cotovelo, ela tem muita inveja, ela está revestida de uma falta de sensibilidade com o ambiente, ela está revestida também, eu diria, de um preciosismo e um orgulho pecaminoso. E eu penso que isso é um efeito colateral do crescimento da igreja. Um outro ponto que eu acho que a gente pode também abordar, que de alguma forma complementa isso, beleza, a igreja está escalando, está crescendo. E a qualidade desse cristianismo está crescendo? E por que eu acho que a gente pode pegar carona? Porque a gente acabou falando sobre isso, né? Sobre qualidade daquilo que se consome, ouve e tal, enfim. E, de fato, uma igreja que cresce, ela tem o dilema de garantir a qualidade do ensino, da formação cristã e assim por diante na igreja. Na sua perspectiva, Kuipers, o cristianismo hoje no Brasil, ele é de melhor qualidade ou de pior qualidade? Em comparação a anos anteriores, tu diria assim? Pois olha, eu acho que é difícil assim avaliar, cravar uma definição disso. Por quê? Porque afirmar que é melhor, você está afirmando isso com base sei lá, nas bolhas cristãs que eu conheço, assim, né? E que, de fato, na minha visão, hoje a gente tem acesso a muito conteúdo bom cristão. E eu hoje, assim, eu fico impressionado quando eu vou fazer aqui na igreja entrevista de discipulado com pessoas que são recém ou estão há 1, 2 anos como membros da igreja e vão se tornar um discipulador, ou quando você vai conversar num atendimento com alguém e a pessoa, cara, parece que ela tem muito bagagem, conteúdo, assim, consegue articular bem, não é todos, né? mas consegue articular bem, consegue, enfim, trazer conceitos que eu falo assim, cara, ela foi bem nutrida, obviamente, por estar vivendo na igreja com a gente, mas certamente também por estar nesse boom de conteúdo bom, que eu acho que tem muito conteúdo bom. Sim. Mas, certamente, por outro lado, a gente tem muito conteúdo ruim hoje sendo promovido e que um baixo filtro, eu acho que sim, aí, nesse caso, é negativo, né? Se, por um lado, na minha opinião, o crescimento é mais positivo do que negativo, por outro lado, na minha opinião, a qualidade desse crescimento não necessariamente é mais negativa do que positiva, mas certamente é mais questionável, na minha opinião, do que a qualidade, do que ser bom crescer. Entende? Por que eu digo isso? Só que isso também é um perigo, né? Porque a gente às vezes fica iludido de que antigamente era bom. E assim, desde que eu sei, de tudo que eu estudei da história da igreja brasileira, sempre teve treta, sempre teve problema, e sempre teve ensino torto, zoado e, enfim, que precisava ser corrigido. Então, o que eu diria? Que os nossos dias promovem mais os bons ensinos e promovem mais os maus ensinos também. Então, a gente tem um cardápio maior de coisa boa e de coisa ruim, sabe? Sim. Na minha perspectiva, obviamente que não tem aqui uma estatística para cravar,
mas eu penso que a qualidade do cristianismo brasileiro evangélico melhorou. Melhorou por causa dos acessos, né? E acho que a era da informação, os acessos digitais acabaram gerando e causando isso. E até, inclusive, porque quando você olhava para décadas passadas, os teólogos, os pastores, enfim, influentes do Brasil eram muito poucos, né? Até porque o próprio sistema digital, televisivo, enfim, limitava isso. E hoje se tem uma variedade muito grande de bons teólogos, de bons pensadores cristãos, de bons pastores, enfim, que estão promovendo conteúdo. Exato. Tanto é que a teologia brasileira, ela não existia. Exato. E começa a se ver no horizonte a teologia brasileira sendo produzida, e eu diria, inclusive, em larga escala. Muitos têm produzido obras literárias, teses teológicas, debates teológicos, assim por diante. Então, assim, numa análise muito simplista, eu acho que a qualidade melhorou. Agora, é óbvio que o crescimento em escala, ele traz o desafio de preservar, ampliar a qualidade da formação cristã, para que, inclusive, a gente possa, de alguma forma, gerar um impacto real que o cristianismo pode gerar. E eu acredito que grande parte disso, para nós melhorarmos a qualidade da igreja, enfim, passa pelo quê? Passa talvez a gente compreender que na graça misteriosa e soberana de Deus, Deus usa Balaão, usa mula, usa pedra, usa o que Ele quer. E entendermos, eu acho que a estação de cada coisa, sabe? O que eu quero dizer é o quê? Ao invés de igrejas, pastores sérios, enfim, ficarem atacando influencers, gente que está, digamos assim, na vitrine do evangelicalismo brasileiro, eu acho que deveria ser construída uma ponte entre essa vitrine e a verdadeira prática cristã que é vivida na igreja local. Porque se não existe essa ponte, qual é o meu grande medo? O meu grande medo são pessoas que são cristãos genuínos, amam Jesus, enfim, tal, tudo mais, e estão na vitrine, e porque vivem sendo atacados por teólogos, igreja, começarem a odiar a igreja, a odiar a teologia, e aí começar a falar coisas como, por exemplo, a teologia esfria o crente, porque de fato é o que eles estão vendo. A teologia gera um monte de chato, de gente maluca, e é de fato, infelizmente, o que eles acabam tendo acesso. Então, o que eu acho que precisa haver? Acho que precisa haver uma diplomacia cristã, sabe? No sentido do quê? Sei lá, tal artista lá é um cristão e quer fazer, no meio do álbum dele, que está dizendo lá sobre eu te pego aqui, te pego lá, enfim, e quer cantar uma música gospel no meio, deixa ele cantar. Mas ele precisa entender que ele não é pastor, que ele não é teólogo, que ele não é um discipulador, que ele é apenas alguém que gosta de Jesus, enfim, no mínimo, né? E dessa forma, ele entender essa insuficiência e apontar para Cristo. Porque caso contrário, o que vai acontecer? Vai acontecer, por exemplo, o que aconteceu. Não sei se você viu isso daí, mas a Andressa Urach abriu uma igreja. Tipo assim, não tem como. Não tem como, ponto, não tem como. E eu falo isso não na perspectiva da liberdade religiosa. Se ela quiser abrir na liberdade religiosa, ok. Mas eu estou falando sobre uma ministra da fé cristã. Não tem como. Então, não sei se você está pegando o gancho do que eu quero dizer, mas eu acho que essa classe da vitrine precisa entender o que é cristianismo. E dessa forma apontar para a fé cristã genuína
que é vivida na igreja, no discipulado, no pastoreio. Compreender que talvez uma mensagem ali curta de internet possa tocar alguém, mas essa pessoa precisa ser discipulada. E esse discipulado, ele é feito dentro da igreja, ele não é feito fora da igreja. Eu não posso ser discipulado por um guru gospel, eu não posso ser discipulado por um influencer. Não existe curso de discipulado no sentido de entra aqui, você vai ser discipulado por mim. Tipo, cara, não existe isso. Isso é vivido na comunidade de fé. Você pode ter um curso bíblico, você pode ter um curso teológico, você pode ter um curso para discipular, mas discipulado é vivido dentro da igreja. Enfim, então, eu acho que precisa haver, talvez até pegue carona no primeiro tópico que a gente falou, né? Mas uma diplomacia, uma aliança entre as diferentes partes do corpo. Tipo assim, fulano de tal é o nariz do corpo de Cristo? Amém. Mas que ele entenda que ele não é o coração, ele não é o pulmão, ele não são as pernas do corpo de Cristo, e ele precisa apontar para as pernas, para o corpo de Cristo de fato e verdade. Não, exatamente. E porque até nessa tua pergunta, né, se melhorou a qualidade ou piorou, nós cremos, né, que a qualidade de algo é medida pelo seu fruto também, né, pelos frutos que isso tem dado, né? E eu creio sim que hoje nós temos já dentro da igreja evangélica brasileira colhido bons frutos, e eu tenho a esperança, né, com esse desenvolvimento do gráfico, de que a gente venha colher melhores frutos ainda, não só como igreja, mas como sociedade, a partir dessa virada de chave do que a gente está vendo, de ter mais evangélicos vivendo a sua vida normal, né? E realmente, eu creio que é necessário uma humildade e uma consciência de corpo de todas as partes. Porque, beleza, se está errado o sectário que está atacando, também está errado aquele que, a princípio, é vítima desse sectarismo, mas que também não se propõe a criar pontes, a estar junto e a entender o seu lugar e o seu papel dentro do corpo, né? Inclusive, eu ouvi falar, não sei o nome, enfim, mas é conhecido assim como o pastor das celebridades, né? Que pastoreia celebridades e tal, enfim. E aí eu ouvi falar algumas coisas dele, cara, tipo, muito bizarras, assim, sabe? E eu entendo o dilema da celebridade, porque, por exemplo, né? Ela converteu e aí vai para a igreja. Os crentes também não estão muito preparados para lidar com um jogador de futebol milionário que senta do lado dele no culto. Ou, olha aí, Luiz Apóstolo se batizando. Legal. Ou, sei lá, um artista, um ator, enfim, que se converte. Eu acho a igreja bem despreparada ainda para lidar com isso, enfim. Então eu entendo que por vezes até existe meio que uma distância da igreja, porque se o artista vai na igreja, a gente não canta mais Jesus é o centro, ele é o centro, né? Se torna, enfim, bajulado e tudo mais. Mas tirando esse fator, né, o caso é que esse pastor da celebridade, basicamente, ele prega contra a igreja e convence as celebridades de que é suficiente eles terem uma espécie de guru, que é ele, obviamente, né, para pastorear e cuidar da vida deles, e orar, e abençoar, e profetizar, e dar direcionamentos, assim por diante. Aí, se algum artista que se converteu genuinamente a Cristo estiver ouvindo isso, isso não é igreja, isso não é bíblico, isso é nocivo, isso é prática pagã e está longe de ser aquilo que Deus tem para a sua vida. E com isso o que eu estou dizendo é muito perigoso igreja de um homem só. É uma igreja onde esse homem administra, ele corrige a si próprio e é ele só. Não, a igreja é comunidade, ela é cooperativa, ela vive essa ambiência de dons, talentos múltiplos. Então, eu acho que muitos, infelizmente, talvez até por causa dessa inabilidade de igrejas genuínas, enfim, lidarem com o famoso e criticarem essa coisa toda, enfim, muitos artistas que genuinamente estão se convertendo estão se entregando para esse tipo de prática cristã que, na verdade, nunca vai produzir e gerar qualidade. Eu digo porque eu já tive acesso e relacionamento, enfim, tenho com
algumas pessoas bem famosas. E, cara, é triste ver a qualidade da fé que elas vivem. São necios na fé. Por quê? Porque quando se converteram, a primeira coisa que fizeram foi começar a pregar. Tipo assim, nem foram discipuladas ainda. Nem sentaram no banco da igreja para ouvir. Não trabalharam no ministério. Não serviram uns irmãos, enfim. E isso joga a qualidade do cristianismo lá pro ralo. Com certeza. E em última análise, né, o cristianismo é o mesmo, assim, para todos, embora cada um tenha seu contexto e realidade diferente, né? E isso leva a viver algumas coisas, às vezes, um pouco diferente, mas é a mesma fé. Então, coisas que são básicas para a fé devem ser básicas para todos, né? Para os que estão entrando em qualquer uma das vertentes socioeconômicas e tudo mais, mas coisas que são essenciais para a vida, essenciais para nutrir a vida de fé, a vida com o Senhor. Enfim, eu acho que isso também acaba sendo algo bem importante e relevante. Quer ver? Até uma dica que eu dou aqui, enfim, né? Se tem alguém que vive essa fé meio maluca e nem sabe que está vivendo uma fé maluca, enfim, mas talvez seja novo convertido, se converteu pela influência de um artista, enfim, seja lá quem for. Compre um livro chamado Catecismo Nova Cidade, que inclusive é um livro que a gente usa como discipulado básico dentro da nossa igreja. Leia ele como devocional, todo dia, medite ali naquilo que está ali escrito no livro, que basicamente são doutrinas básicas da fé cristã e que nos tornam cristãos. Eu acho que já é um bom começo para você começar a entender o que é cristianismo e começar a ter noção do que convém, do que não convém, do que é bom, do que não é bom. Exatamente. Não, muito bom. E, junto com isso, uma outra coisa que... Dá para voltar o gráfico aqui só? Que eu ia só puxar um drama que eu vejo também do crescimento. Se puder colocar o gráfico, senão não tem problema. Aqui. Que é um alerta, assim, que eu vejo que a gente precisa ter também como evangélicos, né? Necessariamente, se a gente pegar numa análise geral, a maioria, né, dos países onde o pensamento evangélico, o pensamento protestante cresceu com o passar do tempo, foram países que, como a gente falou, colheram bons frutos disso. Frutos de justiça, frutos de combate à corrupção, prosperidade, questões de crescimento financeiro, enfim, várias coisas positivas socialmente falando. Porém, aí entra talvez o meu último comentário, assim, que chega um momento, e talvez a gente, em alguns contextos, já esteja enfrentando esse momento, talvez na tua realidade você já esteja enfrentando esse momento, mas eu creio que com o nosso crescimento vai chegar um dia em que isso vai ser ainda mais evidente, que é o quê? Que é fácil, tranquilo e bom ser cristão, e que é melhor ainda colher os frutos da fé cristã, os frutos sociais da fé cristã. E que por isso chega um momento em que eu nem preciso mais da própria fé cristã, porque a sociedade já está tão boa de frutos dessa fé, que eu só preciso dos frutos dela e não mais da própria fé. Boa. E aí isso eu acho que é um erro colossal, tremendo, que é o erro que os países da Europa protestantes passaram, né? E que são países que estão passando, enfrentando as consequências hoje de uma maneira muito clara. São países que passaram por um crescimento evangélico, um crescimento protestante. Depois disso, uma dominância de bons frutos que isso gerou, politicamente falando, economicamente, socialmente, enfim, nas mais variadas áreas. Isso produziu bons frutos na consequência disso, que as novas gerações foram crescendo e se desenvolvendo nesses bons frutos. E a sociedade estava permeada de bons frutos. Logo, se está tudo com bons frutos, eu não preciso mais da fé que gerou esses bons frutos, quer ver, porque os bons frutos já seriam autossustentáveis em si. Mas isso matou os bons frutos, inclusive, matando em primeiro lugar a fé. E hoje o que a gente vê, né, em muitos lugares, por exemplo, em muitos lugares da Europa, beleza, em primeiro lugar a fé foi morta, mas os frutos continuaram. Mas agora os frutos já estão sendo mortos também. Por quê? Porque eles dependiam da fé que gerava eles, né? Esse comentário é maravilhoso que o Kuypers fez e é uma realidade. E a Europa já vive essa realidade, inclusive os frutos hoje apodrecendo, são evidência dessa decadência que já houve há várias décadas passadas. E os Estados Unidos, eu diria que está nesse processo de transição para que, se não houver uma mudança drástica, daqui pouquíssimo tempo comece a colher frutos muito ruins de um abandono da fé. E eu vejo isso muito no dilema, por exemplo, ao lidar com a nossa igreja nos Estados Unidos, né? O país prosperou, as pessoas têm acesso, qualidade de vida, isso, aquilo, outro, blá, 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 e coisas básicas como, por exemplo,
domingo, dia de culto. Ah, não dá para ir no culto porque tem que ir no parque, porque tem NBA, porque tem que isso, porque tem que aquilo. Mas tudo isso só existe porque os pais fundadores da América iam no culto todo domingo, entende? Então, e é óbvio, eu estou falando de um aspecto bem superficial, mas que é um apontamento drástico do quanto isso é uma realidade vindoura se não houver um arrependimento, no sentido de o que fez, nos Estados Unidos no caso, né, a América forte. O que fez a América forte, e é óbvio, eu estou aqui resumindo, mas o que fez a América forte foi uma centralidade da fé em Cristo, do amor a Cristo, e que destrinchou em trabalho, prosperidade, respeito à família, respeito à liberdade de expressão, enfim, e que gerou bons frutos. Então, é um ótimo alerta. Porque, enfim, a gente vai crescer e vai continuar crescendo em nome de Jesus. Isso vai gerar bons frutos, como a gente falou, qualidade, mas que a gente não se apaixone só pelos frutos, né? E se esqueça do frutificador, né? É isso aí, bom demais. Fechou, meu povo? Aqui encerramos mais uma mesa. Comenta muito o que você pensa sobre o crescimento da igreja evangélica brasileira. Fale, concordo, discordo. Só não vamos brigar nos comentários, tá bom? Deus abençoe e até o próximo. Valeu, Mesa. tchau, tchau.